Olá, hoje estamos começando um podcast novo, diferente, que é do nosso núcleo de inovação. E nós vamos saber hoje todos os detalhes que envolvem esse projeto que nós estamos começando hoje aqui no portal Hoje Maringá, hojemaringá.com.br, e também estará na coluna que nós teremos no portal do núcleo de inovação. Eu estou recebendo aqui, né, a conselheira Conselheira. Angélica de Gran Isso. e estamos recebendo a nossa arquiteta Adriana Lima. Muito Isso. obrigado por vocês estarem aqui com a gente e de uma forma muito especial por essa parceria que nós estamos começando aqui no portal, que pretende divulgar tudo aquilo que tem a ver com inovação. E hoje a gente vai saber também o que é essa tal de inovação, né? Isso. Eu acho que nós temos, às vezes, uma visão um pouco assim errada do que é inovação. E nós vamos conversar muito sobre isso, até porque eu acho que esse projeto tem também como um dos objetivos principais desmistificar a palavra inovação, entender melhor o que isso significa, né? Muito obrigado por vocês estarem Nós aqui que com a gente. agradecemos pela oportunidade de nós estarmos aqui, né? Algo que a gente sempre namorava, sempre acompanhava vocês. Então, hoje estar aqui para nós é uma grande honra, né? E junto, claro, com o Núcleo de Inovação, para trazer e vocês conhecerem um pouco mais sobre o nosso trabalho. É sempre muito bom a gente poder falar daquilo que a gente gosta, né? E inovação se tornou algo que eu falo brincando que tem uma membro do nosso núcleo que eu fui picada e ela foi também pelo bichinho da inovação, né? E a gente fica muito animado quando a gente fala sobre isso. A minha profissão como arquiteta e depois me tornando vice-conselheira do núcleo de inovação se tornou algo natural falar sobre inovação. E Sim. como você mesmo adiantou, né, Denise, a gente às vezes tem uma ideia errada a respeito desse tema, porque a gente sempre pensa em algo inédito ou ultra tecnológico. Eu, da minha área como arquiteta, a gente vê muito isso, né, que a gente, para inovar, você tem que trazer algo que nunca foi usado ou que, de repente, é uma ideia que sai fora da caixinha, né, como eles falam. Mas muitas vezes inovar é aplicar aquilo que outra pessoa aplicou dentro do seu negócio, porque o núcleo de inovação dentro do programa Empreender, ele tem essa visão empresarial. Então, tudo que a gente vai trazer dentro da nossa coluna, ele passa pelo viés, né, da inovação, mas também focado na empresa, né, na micro, no empreendedorismo, na empresa de pequeno porte, né? Então, enfim, que também serve para as grandes empresas, porque ideias elas podem ser utilizadas e adaptadas para qualquer nicho, né? Seja qualquer área, qualquer porte. Então a gente trouxe aqui, está trazendo Mas as logo nossas mais a gente experiências. conta para vocês, compartilha também membros que participam conosco, o que eles inovam, né? Mas vamos deixar mais para frente essa parte, né? Bom, a inovação realmente é algo absolutamente apaixonante e eu quero falar mais sobre isso, mas primeiro vamos falar um pouquinho sobre o programa Empreender. Tá? O Legal. que é o programa O Empreender? programa Empreender, ele faz parte da Assim, né, que ele está desde o ano de 2000, né, o lema dele é Unir para Crescer. Então, lá dentro do programa Empreender, nós temos mais de 85 núcleos que faz parte, né, e dentro desses núcleos, quem faz parte desses núcleos são os empresários, né, são autônomos, empresas, micro e pequenas empresas, que querem estar ali para trocar dores, trocar ideias, né, então tem desde um núcleo multissetorial, como é o nosso caso, ou setorial, por exemplo, o núcleo de arquitetos, o núcleo de contadores, né? Núcleo de vidraçarias. Então, ali eles não estão como concorrentes, mas sim como uma união da classe, né? Então, a união da classe dos contadores, que um deles, meu pai, participa. E então, é isso. A gente está lá cada 15 dias para compartilhar ideias e trazer soluções, né? Juntos faz mais força, né? Então, é unir para crescer. Então, são mais de 85 núcleos que está lá para fortalecer o associativismo, né? Isso, 85 núcleos, é uma coisa extraordinária, né? Não à toa, assim, é uma referência hoje, né? sim, é uma referência a nível Brasil e até mesmo fora, tá desde o ano de 2000. Então, pessoas, lugares, associações de fora vêm para cá
para conhecer e entender um pouco mais desse programa, o que, que é que faz, né, que o bichinho da inovação e do associativismo nos picou para estar ali dentro e fazer parte, e junto coletar, né, coletar informações, ajudas, né, workshops, a gente participa de muitos workshops, visitas técnicas também é muito legal isso, cada núcleo faz as suas visitas técnicas e isso é muito importante. As visitas são, inclusive, em outras cidades, outros lugares. Sim, tem de tudo, né? Adriana, conta um pouquinho para nós do nosso Adriana, e daí, núcleo. então, nós falamos do programa Empreender, vamos falar um pouquinho agora do núcleo de inovação. Certo, então, dentro do núcleo de inovação, nós temos algumas ações, né? E uma delas, como a Angélica falou, já adiantou a questão das visitas técnicas. As visitas técnicas, ela tem como foco trazer informações para o empresário, para o empreendedor, para que ele possa aplicar ou replicar dentro da sua empresa. Que pode ser desde produtos, serviços, processos, e que ele vai ver, de repente, até na própria estrutura da empresa. Por exemplo, a gente fez o ano passado uma visita técnica ao Sicredi Dex, que a gente foi além, né, da estrutura do Sicredi. A gente ouviu, por isso tem esse termo visita técnica, qual o propósito de cada um dos ambientes que nós visitamos, né? Eu, como arquiteta, então, fiquei fascinada, porque parece que a gente entra ali e está em outro lugar, não está em Maringá. É lindo, né? É maravilhoso. Eu acho que foi um projeto muito bem bolado, né? Tanto Tudo que foi assim. premiado, Sim, né? não, e Então toda, e sem fantástico. contar com. Ali sim tem inovação Com bastante, né? certeza, o Porque DNA daquela o do arquitetura. prédio também, né? É a questão toda da sustentabilidade. Isso, trouxe isso, né? E eu tenho que falar, gente, porque eu estou trabalhando numa empresa agora que o projeto de placas solares foi feito pela nossa empresa, a Moura, não se Que esqueça. legal. Então é bastante interessante porque a gente consegue visualizar ali o todo do ambiente, como isso impacta. Então ali eles trouxeram também dando esse exemplo dos Creddex, como a empresa ela tem esse propósito de impactar não só na sustentabilidade, mas também em questão de conforto para o cliente, em questão de qualidade de vida também para o seu associado e para o seu funcionário. Então, ali tem espaços para o funcionário, como que é? Descontrair ali o Descontrair, momento, né? Descansar um pouquinho, relaxar. relaxar, né? Então ele tem a gente tem hoje muitas empresas têm essa tendência hoje, né, de estar com essa visão de que o funcionário precisa ter um espaço dele para descansar, porque muitas vezes para ele sair para voltar para casa para um almoço é impossível, né? A gente já está numa grande cidade, Maringá. Então, hoje fica inviável. E ali ele precisa descomprimir, né? Sim, exato. O ambiente de trabalho ali, então, né? ele fica num espaço mais harmonioso em que ele vai ter o conforto para ter um lugar ali que tem um lugar para ele relaxar uma chaise longue, para ele descansar um pouquinho, tomar uma sonequinha. Então, assim, isso é qualidade de vida, né? Então, todo mundo quer trabalhar ali, quer conhecer aquele espaço. E isso faz parte também, né? Como eu falo da minha área, da profissão, isso se chama, dentro da psicoarquitetura, é trazer qualidade de vida, né? Seja para o cliente, seja para quem está trabalhando ali, em termos de funções. Então, esse é um exemplo. Tem outros exemplos também que nós visitamos, foi recentemente, a gente foi falando sobre inovação, e inovação não é tecnologia só, né? Nós visitamos um ateliê, que aqui em Maringá é o único no Brasil que faz relógios ainda mecânicos. Sabia disso? Então, aqui temos uma empresa que trabalha com relógios, então, ao invés de a gente ter a questão de dar aquela cordinha que muitas vezes é digital, que funciona com a pilha, com bateria, ali não, é tudo realmente artesanal, o processo de fabricação também mecânico, o processo que ele também trabalha, o sistema dele, né? Então é fantástico, ele é um trabalho que eles têm desenvolvido, tem tido repercussão, até teve visibilidade nos Estados Unidos, internacional, né? Internacional, e também no berço dos relógios lá também na Suíça ele também tem sido referência, né? Então, muito bacana. E hoje também a gente teve
o nosso evento também trouxemos, aquele evento que vocês também ajudaram na divulgação, veio também um outro profissional, Diego, trazendo para nós também os óculos feitos artesanalmente, né? A partir de produto, resíduos, de produtos de madeira, de violão. de também. violão, Olha de só. cicais, Legal, né? sim. Então ele faz tudo artesanal. É Então, de acordo É um com. óculos que toca. é um óculos que toca. Eu falei até para ele, brincando assim, eu falei assim, olha, Diego, quando eu for fazer meu óculos com você, você vai ter que fazer aquele bem resistente, que o meu é hard rock. Ele é de Maringá? Ele é de Maringá, É, ele ele é de faz Maringá, a isso. E família faz sobre dele bem medida de acordo tradicional da com cidade. de acordo com o seu rosto, né? É. Assim, então, bem legal. Harmonizado. Harmonizado. Isso. Então, Ergonomicamente falando, é Va- todo Vamos proporcional. Então convidá-lo ele faz. para fazer um podcast sim, com muito a legal. gente. Bem legal mesmo. No nosso evento teve muita gente que você tem que trazer aqui. Vamos lá. Gente que inovou, que falou das suas experiências, né? E até com relação à inovação, uma pessoa que a gente achou bem bacana, que foi o César da Low Sugar. E a gente falando sobre inovação, ele falou assim, olha, eu também quero falar que inovação a gente também é voltar atrás e aprender com os erros. Porque é algo que a gente morre de medo, às vezes, de passar, que é um erro, né? O empresário não pode errar. A gente, como a gente acabou de falar agora há pouco, Ele nós trouxe alguns somos- erros que ele teve durante a carreira dele, né? Que não deram certo. E que ele aprende com esse erro, né? Exatamente. E aí o que a Adri trouxe, nem sempre inovar é algo futuro, né? Algo Sim. tecnológico, algo Sim. futuro. O próprio nosso colega ali que fez o relógio, né, de forma mecânica, é isso, que foi algo que ele não participa do nosso núcleo, mas temos pessoas, membros do nosso núcleo, que faz inovação, né? Estávamos citando antes do podcast, que é a nossa membra, a Eduarda, que tem uma escola, que é o Quintal da Infâncias, onde ela traz, relembra as memórias do passado, né? Então as crianças vão lá para brincar na terra, pisar com o pé na grama, brincar com areia, ver coelhinho, né? Com a Então, galinha, tirar o ovinho, Isso é muito colher as legal. frutas. Então a gente tem. As crianças vão lá para ser como a gente foi. Exatamente. foi no Né? passado, Porque exatamente. hoje as crianças não sabem, né? Não sabe. E você vê, isso é algo inovador para esse tempo, porque Fantástico. enquanto a gente fala sobre tecnologia, as crianças hoje estão aprendendo a crescer com o celular, que a gente sabe que o celular é a partir de 12 anos, né? Por causa da formação do cérebro, interfere completamente no cérebro do adolescente, da criança. Então, ela está deixando de estar trabalhando com atividades lúdicas que desenvolve completamente o cérebro, ou às vezes estar na quietude. Você já percebeu o quanto hoje, além de nós, as crianças estão se tornando ansiosas, com problemas não só por causa da alimentação, que eles aprendem ali, Mas também. mas Se para também nós por causa adultos da... já é difícil, né, lidar às vezes com o celular, com a tecnologia, a gente fica ansioso. Imagina uma criança que ainda não entende exatamente o que é isso, né? Então, é um resgate de tudo isso, né? A Infâncias do Ingá, que a Angélica citou, ela traz o resgate da forma de brincar, da forma lúdica, de valores cristãos, né? Então, tudo isso, claro que os pais que vão colocar uma criança ali já entendem, a visão já está dentro da visão daquilo que eles querem. Tanto que tem uma lista de espera daí para entrar, e é um lugar que tem, que acolhe as crianças e que eles têm professores para um número limitado de crianças. Porque Esse não vai substituir a escola da criança, né? É algo extracurricular. Sim, então a não criança. é uma escola, né? Isso, No não caso. é. É algo para É ela uma escola. acaba aprendendo Mas de forma tô indireta, dizendo, né? Mas não é assim aquele ensino tradicional. Isso, exato. Então ela vai estar ali no horário que ela não estiver na escola, ela vai estar ao invés de uma criança de apartamento, né? Eu cresci brincando de comidinha, de pegava planta de árvore, folhinha de árvore, fazia comidinha. Quando que meus filhos vão ter isso, né? Não, só se eles tiverem essa experiência, né? De poder brincar na rua, vamos se dizer, né? verdade. Então é muito legal. Isso é uma forma de inovar, né? Porque a gente brincava mesmo, inclusive na rua. sim, Porque numa boa, né? Sim. Que era fechava Poucos a rua, carros, né? brincava de Diferente, queima né? na rua, Hoje na é calçada. difícil, hoje não tem mais uma rua de bairro sossegada, né? Não tem. Quer E muitos dizer, carros também, né? Passando sim. por ali. Hoje todo mundo, quase todo mundo tem um carro, tem dois, tem três na garagem, né? Então é mais difícil disso acontecer, né? Sem contar com a violência também, né? E também algo que nós fazemos dentro do nosso núcleo é
pegar, às vezes, algumas dores. A gente tem o Café com Inovação, Café com né? Que são Inovação. algumas ações que nós fazemos, que a gente marca com quem pode ir ou quem está disponível. Então, a maior parte do grupo vai, porque nós estamos em 21, então, às vezes, não A gente consegue faz estar fora de momentos de reunião, tá né? todo mundo ali. Então, pelo menos uns 10 a gente se encontra para um café fora da Assim, né? Para a gente tomar um café e conversar sobre o que tem feito, sobre as dores, e ali dar sugestões de inovação que, de repente, porque muitas vezes a gente está tão envolto no nosso trabalho que a gente esquece daquilo que pode ser ou precisa de uma segunda opinião. Eu Mudar um trabalhei. processo que você tenha na sua empresa, né? Às vezes a gente está tão ali vidrado e né, numa forma que a gente não consegue. Então, de repente, você compartilhando isso com alguém, ele pode te dar uma outra forma. Ou, de repente, algo que funcionou na empresa dele, você pode ajustar e funcionar na sua empresa também, né? Isso a gente tem muito lá. Muitas das vezes as nossas reuniões são quinzenais. Então, às vezes, chega na quinta-feira, eu tô lá, tipo, putz, tô desmotivada, tô cansada, mas eu preciso ir, né? Não posso faltar. E aí, depois que a gente vai lá, tem aquela 1 hora e meia de descontração e converso com um, converso com outro. Nossa, a gente já sai lá com outro pensamento, né? Outra ideia. Isso é reanimado, né? Exato. E eu percebo isso muito como eu estava falando. Às vezes a gente por exemplo, eu sou autônomo, e às vezes a gente tem poucas. A gente não tem sócio, a gente não tem com quem trocar uma segunda opinião, e acaba que, por ser autônomo, ou por ser uma micro ou uma pequena empresa, a gente fecha em nós mesmos. E quando a gente tem um grupo que a gente consegue ter percepções, que a gente às vezes está assistindo também alguma uma palestra que a gente dá ali, um workshop, a gente consegue ter percepções que a gente pode aplicar no nosso negócio. Às vezes, por exemplo, a gente teve já situações que foi um RH, até o pessoal de um mercado grande aqui de Maringá estava falando sobre conflito de gerações dentro da empresa. E a gente consegue ter percepções da forma como a gente atende o cliente, da forma como a gente está atendendo o nosso prestador de serviços, o nosso colaborador. Então, tudo isso são informações que a gente aprende e a gente consegue também aplicar no nosso trabalho. Outra coisa que a Angélica falou que eu acho formidável é que dentro do núcleo, dentro da SIM, é uma escola, né? Sim. A gente teve esse evento agora que a Foram gente 2 dias de eventos, né? tava Feito pelo próprio núcleo, né? Por Exato. membros do nosso núcleo. Fantástico. E a gente estava muito envolvido com tanta coisa. Eu falei, e aí teve uma hora que até a nossa consultora teve que chamar a gente assim, né? Para Conversar com trecar um nós de pouquinho, cantinho. calma, que não é bem assim, a gente tem que alinhar. E aí a gente aprende. Tudo Porque a aprende. gente tá tão acostumado a fazer do nosso jeito e a gente começa, peraí, não Porque é a gente bem é dono da assim. nossa própria empresa, então as tomadas de decisões e as consequências são nossas, né? E quando a gente está no associativismo já é diferente. Então tudo a gente tem que pensar pelo núcleo, né? De todas as formas, ou escutar ideias, né? Então isso é legal, né? A gente tem uma forma diferente de fazer uma gestão, né? Adri, acho que é isso que você quis passar, né? Exatamente, Então, é uma Isso, escola. isso é inovação também, né? sim, sim. Por exemplo, durante um certo tempo, quando eu tinha uma empresa, você tinha uma empresa, se fosse do mesmo ramo, você era minha concorrente. É claro que tem um lado de concorrência, claro, lógico. No entanto, quantas vezes a união de forças vai favorecer Ambos, os né? dois, Exato. né? Sim. No caso, falando dois, mas pode ser mais, Uhum. né? Então, por exemplo, ruas onde os empreendedores, os empresários se uniram para transformar aquela rua num Sim, jardim, temos. num local de convivência, Sim, de temos lá tantas no outras núcleo, coisas. nós temos membros, no núcleo não, no programa Empreender, tem núcleo da Rua da Mandacaru, da Avenida Mandacaru, né? Ah, Então, olha, regional da Serra Azul, né? Então, são lojistas e comerciantes que tem ali na região, que ali eles unem a força, né? E buscam algo pela melhoria de todos. Isso é muito legal mesmo. e é uma união de forças, né? Exato. E o aprendizado, vamos lá também, que eu acho que é uma coisa que aí sim, um pouco para frente. Durante muito tempo, a gente teve aquela ideia: eu vou fazer um curso superior, então eu tenho um diploma, pronto. Eu estou pronto para a vida. Estou pronto, exato. Mas é uma mentira muito grande, né? Que, na verdade, o aprendizado contínuo é uma base da nossa sociedade hoje, né? Sim. E o núcleo favorece isso, que você tenha um aprendizado contínuo.
ter uma visão mais ampla, né, do nosso negócio, de coisas que acontecem. Por exemplo, no segmento que é do nosso grupo de contabilidade, a gente está passando aí por várias reformas tributárias, né? Então, eu não posso ter mais o meu diploma como Vem aí, né? contadora e simplesmente pronto, agora eu sei tudo. Não, são cursos e mais cursos atrás para entender o que vai ser toda essa reforma tributária aí para o ano de 2026, né? E tá todo mundo ficando louco, né? Como é que a gente vai passar isso para o nosso cliente? Como é que eu vou explicar isso de forma estratégica para que ele consiga entender no vocabulário, né? Então, é um desafio para todos nós. Estar dentro do núcleo e conseguir compartilhar, entender mais isso dessas dores, fica um pouco... Não fica mais fácil, mas fica menos difícil, né? Fica mais suave, né? Mais suave. E aí você vê a questão do aprendizado, né? A gente vê em tudo. Eu, como arquiteta, muitas vezes eu recebo a ligação ou para fazer um orçamento de pessoas, eu fico impactada com isso e eu preciso falar sobre isso, porque a gente está falando sobre empreendedorismo. E pessoas que às vezes, eu não sabe onde vai alugar o local para fazer o seu negócio, aí tudo bem, porque eu acho que é importante o profissional dar essa orientação de arquitetura, mas não sabe como que funciona o nicho de mercado do seu negócio, ela está abrindo porque quer empreender, porque às vezes tem uma necessidade ou porque gosta do ramo, mas só isso que ela sabe. Então, ela não procura aprender mais a respeito disso, ela já vai pensando em abrir uma porta. Assim, e aí foi até uma vez eu falei com uma pessoa assim: escuta, você já ouviu falar da Assim? Você já ouviu falar sobre uma escola de negócio, sobre o Sebrae? Procura aprender sobre isso, porque muitas empresas fecham, a gente vai ver a questão da quantidade de empresas aqui no Brasil. O Brasil é um dos países que mais empreende, mas é um dos países que mais fecha empresa. Por quê? Porque não estão preparados. A questão econômica é um grande desafio, mas a questão também do aprendizado, né? E a gente também, como profissional que a gente faz uma faculdade, ela nunca vai ser o suficiente, porque a gente esquece, por exemplo, que antes da gente ser um arquiteto, antes da gente ser um contador, a gente vai ser um empresário. A gente vai ter que administrar aquilo que é o nosso ramo de atuação. E isso dentro das escolas raramente se falava. Eu me formei faz 20 anos. Eu tive aulas sobre isso na minha área, mas eu não posso falar porque eu amava o professor, mas a aula dele não me ajudou, sabe, né? Então, eu até conversando sobre isso também a respeito no nosso evento que nós fizemos com a Sara, da pró-reitora do Sesumar, ela falou conosco a respeito disso. E ali eles estão inovando dentro da Unicesumar com escola de negócios. Sabia disso? Lá na Unicesumar já tem escola de negócio. Todas as universidades deveriam ter isso. Mas eu vou dizer mais ainda. Acho que é uma meta para o programa Empreender. Assim, nós tínhamos que levar o empreendedorismo para o ensino fundamental. As crianças tinham que começar a entender o que é receber dinheiro e gastar dinheiro, o que é um orçamento. Sim. E tinham que começar a ter essa noção. No Instituto de Educação, eles já começaram a fazer isso. Tem essa dificuldade. No Instituto de Educação já começaram a fazer isso e tem um projeto dentro da SIM que é também apoiar essas crianças. Inclusive, elas vão, às vezes, de vez em quando a gente está lá e vai uma excursão de crianças conhecer a SIM, a estrutura da SIM. Isso é muito bom. Então, já tem existe. Muitos cursos, né? Inclusive, por exemplo, o Procon fez uma cartilha que eu acho que é muito importante também, de orientação sobre educação financeira. Só para você ter uma ideia como é que a gente regrediu, lá no Rio Grande do Sul, a minha mãe era professora do Estado, e uma das disciplinas que ela trabalhava, que era economia doméstica, que era educação financeira. E isso é uma coisa que tem que ter. Sim. Mas tem em todos os níveis, né? Eu acho que tinha que ter no ensino fundamental, depois no ensino médio e no superior. Então, nem se fala, porque aquilo que é determinante do país é o empreendedorismo. Sim, né? A questão do emprego, vai ter sempre emprego, mas ele está mudando muito. Sim. Né? E vem reformas aí.
não sei, já teve uma grande, que foi criado o MEI, Uhum, né? MEI. Ainda não conseguiram entender que tem que ter uma rampa de acesso do MEI para o micro, Uhum. mas vai chegar lá, né? Vai. Quem trabalha com contabilidade sabe É um que desafio tem que isso aí, chegar, né? Tem o simples, mas o simples é Não, quase a não. mesma coisa também, né? Não, mas o Então é simples ainda complicado. é uma salvação da lavoura, Sim, de uma maneira geral, mas as rampas ali, isso tudo tem que ser estudado. sim. A reforma tributária vai ser um grande desafio para o Brasil. Nós Vai não ser. sabemos direito ainda como será, porque E ela vai acontecer, não, né? ela Isso já é será fato. gradativa, né? E eu não sei, nós teremos alguns passos desafiadores aí Sim, para os os próximos. próximos capítulos. Espero que não tenha que se saber quem foi que matou a nossa economia, né? Não, mas eu não E também é um acredito desafio que. para todos nós, Na né? verdade é assim, né? Quem já passou por hiperinflação, quem já passou por quase 86% no mês de fevereiro de inflação, né? Passamos por plano, Do plano real, né? o Collor, Do Collor. prenderam o dinheiro. Sim, nossa. Foi muitas coisas, a gente passou, está passando, até foi tema do nosso evento que a gente falou que como é difícil empreender, eu estava ali, foi engraçado porque eu fiquei bem do lado dos grandes empresários, falei dos tubarões, eu estava ali Dos perto tubarões, dos a tubarões. gente brincou que eles eram os tubarões. E daí, eles conversando entre eles, aí eu falei assim, como é difícil trabalhar nesse país, né? E assim, vocês merecem todo o reconhecimento, eu falei para eles, porque vocês são vencedores, vocês são sobreviventes. E a gente falando sobre inovação, núcleo de inovação, para a gente sobreviver a um ambiente hostil como é o nosso país em termos de empresariado, em termos de crescimento, a gente precisa inovar. Porque a inovação não é só para que a gente crie um produto novo. A inovação muitas vezes é nos processos, na forma de atendimento, e é na forma também, muitas vezes, de redefinir o seu negócio. Porque às vezes você está com erros, com brechas no seu negócio, por isso que você precisa aprender, por isso que a gente precisa conhecer, porque ali é onde a gente vai tirar aprendizado, né? E o empresário, para ele sobreviver, ele precisa ter fome de aprendizado, ele precisa ter fome de conhecimento e ele precisa se reinventar. Dentro do nosso evento, uma das falas, se eu não me engano, foi da Major, a vereadora, ela disse que o empresário no Brasil, ele não pode. O que o empresário não pode ter para inovar? Ele não pode ter cabeça dura. Porque isso é impeditivo para tudo, ele vai se negar o aprendizado. Portanto, que você vê que as pessoas que mais crescem em termos de empresa e também de conhecimento são as pessoas que eu considero humildes, não no sentido humildes porque são sábias, porque eles consideram que o conhecimento ele é maior do que aquilo que ela não sabe, então ele está o tempo todo querendo aprender, né? E aquilo que ela sabe hoje não é o suficiente para ela fazer aquilo que ela vai fazer lá na frente. E muitas vezes a gente está tão acostumado a trabalhar sozinho e a ser um autônomo ou ser um microempresário que a gente esquece que a gente precisa aprender. Que a gente esquece que a gente precisa estar com outras pessoas para ter uma outra visão, uma outra perspectiva para aprender e inovar. E isso faz parte do núcleo, isso faz parte da Sim, porque é esse bioma de aprendizado. E você falando sobre ser humilde, né? E saber reconhecer que às vezes as coisas que aconteciam, que davam certo hoje ou ontem, já não dão mais certo amanhã, né? Quantas empresas não existem mais? Sim, Nesses últimos anos, nesses inclusive, últimos anos, exato. não é coisa tão antiga, não, né? O que que era, por exemplo, telefonia? O que é a Nossa, a gente achou que telefonia nunca a hoje? telefonia fosse A acabar, né? comunicação. Antigamente a gente comprava a linha, né? Não. Eu não sou dessa época, eu sou bem novinha, brincadeira. Mas, né, a gente Não comprava. posso Eu falar. lembro do meu pai e da minha avó Claro. falando que O comprava a linha telefone era o valor de telefônica. um carro. E Sim. ficha de orelhão que não Nossa, fazer existe coleção mais. de ficha de Não, e quando você orelhão. precisa, essa semana acabou a minha Não. bateria do meu celular e eu tive que ir no hospital para pegar, Pedir para poder ligar, porque Viu? não tinha E como. máquina de escrever, por exemplo. Nossa, Sim, legal, legal. Não é? né? Uhum. Hoje eu tinha gente que limpava a máquina e arrumava. E a capacidade do disquete, quantos que era, né? Não, Naquela época era disquete. pouquinho, Então, arquivo em texto. Viu? Hoje em dia você tem nem E pendrive, as hoje é tudo pela impressoras onde, que tá? imprimiam
matriciais, né? Isso, é. Então, gente... Então, assim, né? a própria Blockbuster, né, era um... E o mimeógrafo? Era um episódio. Não, o mimeógrafo também. Viu? Máquina Que nem fotográfica sabe o que é. de filme. Sim. Viu? A A geração Kodak, Z né, quando não sabe o que é. o dono da Kodak, meu Deus, você falava, tá rico pelo resto da vida e nunca isso vai acabar, né? E uma hora E ele que acabou. inventou a máquina E ele que digital inventou. e depois não soube colocar no mercado. Exato. Não soube Então, se nesse inovar, né? aspecto, para avançarmos aqui sobre a inovação também é sobrevivência, na verdade. Sobrevivência. E é saber Se eu o não time, né? inovar, Não sobreviva. Não sobrevive. então, parafraseando o Chacrinha, quem não inova se estrumbica. Estrumbica. Legal, É isso? Mas a inovação também tem o tempo dela, né? Por isso, como a gente falou, o dono da Kodak, ele com certeza viu ali, ele inovou com a câmera digital, mas ele não entendeu que ali ainda não era o tempo, mas que ele podia colocar aquilo para funcionar depois, né? Então, às vezes a gente Não, tem ele uma não quis ideia matar o negócio dele, mas ele Exatamente. não se deu conta que tinha um negócio que ele- maior que o negócio maior que dele. o negócio dele. Então, assim, e às vezes a gente tem que entender o tempo que a gente está. Porque às vezes a gente tem ideias que são tão futuristas que a gente esquece desse time, né? Eu concordo, tem que ter o time. Bom, nós vamos falar sobre tudo isso aqui no portal hoje, maringá.com.br, e nós vamos ter uma coluna do Núcleo de Inovação. O que que a gente vai estar... É tudo isso que a gente vai estar falando lá toda semana. Toda semana. É Toda isso? semana um membro do nosso núcleo vai estar participando. Conta pra nós, Adri. É isso. A Adri que... Então, eu quero agradecer formalmente, né, Diniz, porque nós recebemos esse convite com muita honra. Nós vamos responder, né, que o Núcleo de Inovação ganhou uma coluna, Sim. né, no portal Hoje Maringá, e nós vamos revezar ali entre os membros. Nós estamos com 21 membros, como a Angélica falou, nós somos multissetoriais, então ali nós temos a infância do Ingá, que é na área de educação, arquitetura temos 2 arquitetas. Temos parte de vidraçaria, temos- energia solar, né? Exatamente. Parte de moda, segmentação de Marketing. moda, marketing. E, então, assim, várias pessoas que podem trazer visões diferentes a respeito dos seus negócios e sempre também com toque de inovação, né? Claro que inovação aplicável, inovação é aquilo que muitas vezes para você não é novidade, mas para aquela pessoa que está fazendo é algo inovador que está trazendo para ela, para a empresa dela, né? Por isso que também o nosso tema do nosso evento era Mostre a inovação da sua empresa, porque é aquilo que nós estamos inovando dentro da nossa empresa, que é como a gente até colocou, uma frase que a gente usa muito, que inovação é empreender diferente. É empreender de uma forma que antes eu não fazia, agora eu estou fazendo. De uma forma que antes uma visão que eu não tinha, agora eu estou tendo, né? Então, tudo isso entra dentro desse bioma de inovação e é o que a gente também gostaria muito de conhecer, são as empresas que não estão dentro do nosso núcleo, que estão lendo as nossas reportagens, nossos artigos e que querem inovar também, que podem fazer parte depois dos nossos eventos. Isso que eu queria perguntar. Eu, por exemplo, como empresa, se eu quiser participar, é possível? Eu posso? Como funciona? É possível, mas esse ano nós fizemos uma forma diferente, então a gente tem as chamadas de novos membros, né? Então nós temos 2 vezes no ano chamada de novos membros. Para o ano de 2026, acompanhe a gente nas redes sociais, @núcleodeinovação.mga, para você acompanhar quando vai sair de novo a nova chamada de novos membros, para que nós possamos conhecer você, entender do seu negócio e ver se faz sentido tanto para você estar conosco, quanto você, compartilhar com nós essas ideias, né? Então eu inscrevo a empresa. Você inscreve sua empresa. Que eu gostaria de participar por isso. A gente te explica sobre o programa, né? A gente tem um momento ali que a gente explica o que é o programa Empreender, né? O associativismo, que é muito mais importante do que você estar lá para coletar informações e aprendizado, a gente também quer que você faça parte junto com a gente, coloque a mão na massa de fato, né? Quando a gente tem eventos e outras coisas do tipo. Então, a próxima chamada de novos membros, você será o nosso convidado a participar, né, Diniz? Opa, mas será uma honra, uma alegria muito grande. Sim. E a outra coisa também que eu gostaria de dizer, além de acompanhar o Instagram, que é... @núcleodeinovação.mga, de Maringá abreviado. Então também podem acompanhar a coluna dentro do portal hojemaringá.com.br, que será uma nova forma
da gente, não só na coluna, mas também nas notícias, nós vamos estar sempre trazendo informações sobre o núcleo. Isso, aqui a gente Sempre, citou sempre. pouquíssimos casos, mas a gente tem Sim, muitos, né? E vai ser vamos muito legal. compartilhar Nossa, a gente isso. Eu está acho que muito nós vamos ansioso. ter essa oportunidade. Nós teremos a coluna, os podcasts sempre também disponíveis. Esses podcasts também irão para a coluna e para o nosso canal, que é o Uhum. Hoje Pode Maringá. O pessoal está vendo aí, né? Pode, até aproveita e se Se inscreve, né? inscreve para Como diz participar o e pessoal, acompanhar o mais Lucas novidades. gosta sempre de falar, clique no Clique sininho no sininho. Ai, que chique, né? para poder acompanhar. Mas isso é maravilhoso, eu fico muito feliz de ter vocês aqui. Acho que nós vamos contribuir com esse pensamento empreendedor do maringaense, que Maringá é uma Sim, referência de empreendedorismo e associativismo, E inovação. né? Inovação, vamos dar um passo a cada gente vez respirar maior. a inovação, né? E Maringá tudo isso, respira inovação. as pessoas podem estar acompanhando de forma gratuita, né? Olha só que bacana, né? Quanto Sim, conteúdo, né, exato. compartilhado que as pessoas podem estar acompanhando a gente, né? Sim. Acompanhando o canal para que possa. Tem muita coisa que a gente vai poder fazer, inclusive depois podemos conversar, até cursos podemos fazer Sim, online, sim, digitais. legal. Temos estrutura aqui para fazer, Não, a enfim, estrutura aqui é tá? maravilhosa. E a Tô gente tá, vislumbrada. E até a gente ganhou de um patrocinador nosso sim, uma plataforma para nós fazermos os cursos. que E de repente a maravilha. gente pode fazer aqui Não, aqui usando a sua nós vamos estrutura e gravar conversar os porque eu cursos acho que é aqui, muito importante isso né? É e a muito bom ter gente parcerias, quer né? contribuir com o Maringá. Na Uhum. verdade, assim, uma das nossas missões aqui como uma empresa, como um portal de notícias, é destacar o que é importante e referência para Maringá. Por exemplo, os óculos que você falou, o Uhum. O relógio, relógio isso mecânico. a gente quer fazer. Tá, E também legal. temos aberto muito espaço para jovens que Uhum. têm começado suas carreiras e que estão aí precisando mostrar o seu trabalho, as suas empresas. Oportunidades, né? E nós queremos fazer isso no sentido de que Maringá continue sendo referência, Uhum. cada vez mais, né? Sim, cada vez mais. Atraindo pessoas para conhecerem, né? O que é essa cidade? Com 79 anos, caminhando por oitentinha, né? Uma Oitentinha. criança de Novinha. cidade, uma criança, Sim, né? sim, nova. Com essa maravilha que Uma ela é, potência, né? né? Eu, particularmente, não conheço outra cidade melhor do que Maringá e amo estar aqui, gosto de Maringá e acho que é a minha missão retribuir e contribuir para que a cidade continue assim, né? Sim, Acho que é Uhum. isso que nós estamos fazendo aqui, exatamente. né? Com É. certeza. Nossa, foi muito gostoso. Foi um papo muito É. bom. Espero que quem tá aí de casa também tenha gostado de acompanhar, né? Pessoal, muito obrigado, né, por Muito estar obrigada. acompanhando a gente. Olha, estou feliz, né? Só isso que eu tenho para dizer. Essa semana ainda teremos uma coluna, né? Sim, já temos já um artigo falando um pouquinho sobre a nossa história Tá. e contando também como que a pessoa, quem quiser, tiver interesse, pode participar também do nosso núcleo. E ali a gente vai deixar também o nosso Instagram e um vídeo a gente vai colocar como foi o nosso evento que a Esse gente está evento de falando 2 tanto. dias. Opa, que legal. Muito legal. E pro ano que vem tem a próxima Já edição. tem um vídeo? Já temos o Então, daí vídeo. tem que mandar para a gente poder publicar lá na coluna Sim, vamos também. E pôr. acompanhar os. Não, e aí outra coisa, esse bate-papo vai se transformar numa reportagem que nós vamos publicar dentro da coluna. Claro que vai estar aberto também na área de Maringá, nós vamos colocar Sim. também até para que as pessoas possam com mais facilidade entrar na coluna, né? Tá, Aí show. te mando o vídeo. E eu quero, tá? Obrigada Quero pelo agradecer convite mais uma vocês, vez, Diniz. mas Ficamos quem muito agradece contentes. somos nós aqui, Ah, né? legal. Porque vai ser algo muito, muito motivador, sem dúvida nenhuma, a trabalhar isso e ajudar as pessoas a entenderem mais sobre inovação. Nós vamos falar muito mais, né? Porque tinha Vamos, mais vamos, coisa para a vamos. gente Primeiro de falar. muitas. E a gente precisa, depois, Diniz, que você nos ajude também, o pessoal, fiquem atentos ao nosso próximo evento, patrocinadores, que nós queremos, assim, que aquele espaço assim, fique pequeno, Sim. né? Que dessa vez sobrou um pouco de lugar, né? Agora a gente não quer que sobre E foi um nada. evento totalmente gratuito, com muito case de sucesso, como a gente citou, foi alguns deles, vocês podem acompanhar muito mais. E para o ano que vem tem mais uma edição, né? Essa foi a 4ª edição, né? Para o ano que vem é a 5ª.
E a gente quer cada vez mais trazer isso aí pro maringaense, né? Para Maringá e região. Região também, porque nós Região, estamos numa sim. região grande aqui. Vamos marcar um podcast depois com um convidado para a gente falar sobre o evento Sobre e como também foi o mostrar o evento. vídeo e Legal. tudo. A gente Ó, marca um aqui próximo. está aberto. Pode Vocês deixar. pautando, a gente agenda e vamos fazer, tá? É, o Tá, Diniz, Então, ele é bem é um fácil compromisso acesso, né? nosso, Bem tá? Aqui legal. nós vamos estar sempre à disposição. O assunto é relevante, é importante e espaço não faltará. Tá bom? Pode Muito Muito obrigado, obrigada. gente. Obrigado a vocês que nos acompanharam. E até o nosso próximo podcast do nosso Núcleo de Inovação. Até mais.